Cante com a sua alma. Adore o Senhor. Em adoração. Toda a igreja quer ouvir. Eu me rendo a ti. Cante. Tu és como um rio de águas vivas, rio de águas vivas, flui dentro de mim, flui dentro de mim, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, digno és de louvor, meu prazer é te dizer, te amo, Senhor. Quero ouvir os irmãos, quero ouvir a igreja. Aleluia, eu me rendo a ti. Traz vida. Cante com a sua alma. Cante com o melhor. Dê o seu melhor, Pai. Aleluia. Quero te louvar. Minha alma canta. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Oh, digno és de louvor. Como o rei Davi, toda a igreja. Como o rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Para terminar, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, Senhor. Aleluia! Deus abençoe.
seja feito. Aleluia, aplauda o Senhor a Ele que é digno de honra, glória e louvor para sempre. Ou a nossa adoração nessa noite, ao único que é digno de receber honra, glória e louvor. Louvado seja Ele para sempre. Meus irmãos, hoje nós estamos completando 3 domingos, que nós estamos falando, que nós estamos trabalhando este tema que desde domingo retrasado eu tenho pensado com os irmãos aqui. Jesus conheça, ame e sigam. Jesus conheça, essa é a parte 2, é a parte 3 que nós vamos colocar. Hoje nós estamos falando a terceira parte deste louvor, ou melhor, desta mensagem, deste tema, aproveitando essa época natalina de final de ano, em que nós estamos falando tanto sobre Jesus. Falamos do seu nascimento, né? Alguns nós celebramos agora dia 25 de dezembro, relembramos o dia do seu aniversário, mesmo sabendo que não há nenhuma garantia, nenhuma certeza de que Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. Aliás, é muito provável que ele não tenha nascido em dezembro, mas não importa. Se decidiram celebrar, se decidiram que esta data seria a data onde se comemoraria o Natal, o aniversário de Jesus, o importante é que ele seja lembrado a cada dia e todos os dias, e nessa data especialmente, 1/3 da população mundial, quase 2,5 bilhões de pessoas celebram, do mundo ocidental, celebram o nascimento de Jesus. Eu tenho falado com os irmãos aqui em alguns domingos sobre a importância desta data, mas mais importante do que isso, a importância de nós conhecermos Jesus, sabermos o porquê que se comemora essa data, o porquê que se comemora esse momento. Patrícia e família está aí, que bênção ter vocês aqui. Totonho, agora que eu estou vendo vocês, alegria ter vocês. Por que nós comemoramos? Por que nós definimos que nós seríamos cristãos, que nós comemoraríamos essa data? Por que nós falamos de Jesus como falamos, e alguns falam muitas vezes sem conhecê-lo, sem saber realmente quem ele é? Nós seguimos tradições, nós seguimos costumes, nós seguimos a herança que nós recebemos dos nossos pais, mas na maioria das vezes nós não conhecemos como nós deveríamos conhecê-lo. Isso não é novo. Nós estamos nos baseando aqui num texto de João 14, Evangelho de João, capítulo 14. Jesus está falando com seus discípulos já em um momento em que a cruz se transforma numa realidade. Ele está muito próximo de enfrentar a cruz lá no capítulo 14 de João. E ele está falando com os discípulos já meio que em tom de despedida, já meio que num tom mais melancólico. Ele traz as últimas recomendações para os discípulos, e aí chega um momento que nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 ao versículo de número 9. Se você trouxe Bíblia, abra sua Bíblia por gentileza, vamos ler esse texto junto. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João o Evangelista, capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9. É um diálogo que Jesus está tendo com os seus discípulos. Ele está tratando com os discípulos deste momento em que estava muito próximo de chegar, que era o momento da cruz. E Jesus, sabendo que os discípulos não suportariam a distância dele, não suportaria a separação do mestre, a separação de Jesus, diz o texto no Evangelho 14 de João, que ele vem trazendo algumas recomendações para os discípulos. Ele vem acalmando o coração dos discípulos, ele vem tratando com os discípulos de uma forma que eles pudessem superar e segurar a barra da separação com o mestre, ainda que momentânea, mas a verdade é que a cruz se concretiza e eles perdem a referência e perdem a direção. Mas no capítulo 14, versículos 6, 7, 8 e 9, Jesus está falando com eles, e Jesus diz assim: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido?
Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Nós lemos esses 4 versículos ao longo desses 3 últimos domingos. Note os irmãos, Jesus está falando com os discípulos de algo que ele imaginou, ele compreendeu, que eles já entendiam. E aí de repente Filipe fala para ele: Senhor, mostra-nos o Pai então. E Jesus no versículo 9 diz: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Esse versículo 9, ou essa parte deste verso 9, é o que serviu de referência para que a gente possa pensar nessa noite sobre quem é Jesus de fato. Será que nós o conhecemos como nós falamos que conhecemos? Será que nós sabemos de quem se trata realmente? Não é? Ou esse é um famoso quem para nós? Nós pensamos que conhecemos, mas nessas últimas semanas nós temos pensado aqui um pouquinho sobre quem de fato é Jesus. Porque os discípulos que andavam com ele, já no final do ministério, estava completando, gente, 3 anos. 3 anos que Jesus estava vivendo com aqueles discípulos. E de repente, quando ele fala: porque se vocês me conhecesseis, ou se vocês me conhecessem de verdade, vocês conheceriam o Pai. Filipe fala: Senhor, mas mostra-nos o Pai então. E aí Jesus fala para ele: cara, que isso? Nós estamos juntos há tanto tempo, andando junto, comendo junto, dormindo junto, caminhando junto por essas praias da Galileia. Nós temos enfrentado tantas coisas juntos, e você ainda me dá uma dessa, Filipe. Você pede para que eu mostre o Pai para você? Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. Então é nesse sentido, irmãos, que nós decidimos pensar. E nos domingos anteriores nós aprendemos aqui algumas coisas sobre Jesus. Nós começamos já aprendendo o seu nome. O nome de Jesus já nos revela muito sobre quem Ele é. Nós o chamamos de Jesus Cristo, o Emanuel. Não é assim? Todos nós o conhecemos por Jesus Cristo, o Emanuel. E esse é de fato o nome dele. Mas não foi por acaso que Jesus recebeu esses nomes. Nós aprendemos aqui que foi o próprio Pai, o próprio Deus que definiu que ele se chamaria Jesus. Quando ele tem um encontro com José através do anjo, o anjo fala para José: José, serás pai de um menino e lhe porás o nome Jesus. Então não foi José e Maria que decidiram que ele se chamaria Jesus, não. Foi Deus quem decidiu que ele deveria ser chamado por Jesus. Porque Jesus, no hebraico Yeshua e no grego Iesus, significa o Salvador. Então Deus disse: esse menino será o Salvador, Salvador da humanidade. E nós falamos aqui o que significa ser Salvador. Mas a Bíblia diz que também o Senhor lhe colocou o nome de Cristo, no hebraico Mashiach, e no grego Christus, que significa Messias, o ungido por Deus. O Salvador ungido por Deus. Unção fala de capacitação, unção fala de autoridade. Ele recebeu a autoridade do Pai. E a Bíblia diz lá no livro do profeta Isaías 61, quando Jesus está na sinagoga de Nazaré, aquela sinagoga pequenininha daquela pequena cidade de Nazaré, onde ele passou a maior parte da sua infância e juventude. Diz a Bíblia que ele nasce numa cidade chamada Belém, e depois ele volta para Nazaré, a cidade dos seus pais, e ali ele passa a infância e juventude, lá naquela cidade, naquele lugar chamado Nazaré. Quando ele está iniciando o seu ministério terreno aqui, se revelando ao mundo, ele vai na sinagoga, ele vai na igreja no sábado. A sinagoga era a igreja dos judeus. E quando ele está na sinagoga, lá em Lucas nos informa que ele abre a Bíblia hebraica, ele abre o texto sagrado, e ao ler, ele lê o capítulo 61 do profeta Isaías. E o texto diz assim: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele me ungiu para pregoar boas novas aos pobres, trazer vista aos cegos, proclamar o ano aceitável do Senhor, mudar a realidade e mudar a vida.
Então Jesus está dizendo, ele me ungiu. Por isso que ele é chamado de Cristo, ungido, capacitado. Recebeu uma autoridade de Deus para fazer aquilo. Ele não veio nesse mundo a passeio. Ele veio como Salvador, com uma missão muito clara a cumprir. E Deus o capacitou a realizar esta missão. Por isso que ele é chamado de Cristo, ungido por Deus. E num determinado momento o anjo disse também, e o seu nome será Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. Então Jesus vem inaugurar um novo tempo, o tempo do Deus presente, o Deus conosco, o Deus perto, não o Deus longe, o Deus perto, tão perto que Ele está dentro de mim e dentro de você. Ele vem inaugurar uma nova fase no relacionamento nosso com Deus. Por isso que ele diz, eu sou o Emanuel, o Deus presente, o Deus conosco, o Deus que está dentro. Ele não está lá no céu, ele está no céu, mas ele está aqui dentro de mim e dentro de você através do Espírito Santo. É uma relação íntima, é uma relação pessoal, é uma relação de valor, é uma relação que nasce a partir de uma intimidade com Ele. Então Jesus significa nesses nomes tudo aquilo que Ele veio fazer: salvar, trazer uma unção e uma autoridade de Deus. Ele diz, toda autoridade, todo poder me foi dado no céu e na terra. Não existe nada que Ele não possa fazer, não existe nada que Jesus não possa realizar. Então o nome dEle já nos apresenta e já nos faz entender e compreender quem é Ele. Por isso, a partir de agora, se você não sabia, quando você mencionar o nome dEle, saiba que Jesus significa o Salvador da minha alma e da tua alma. Cristo significa aquele que tem toda a autoridade, que recebeu uma autoridade do Pai, que não conhece o impossível, capaz de realizar todas as coisas, o ungido de Deus. E Emanuel, o Deus que está dentro de você. Não aquele Deus longe, não aquele Deus lá acima de todas as coisas, não. O Deus imanente, o Deus que está dentro, o Deus que está conosco. É isso que nos revela o nome dEle. Mas no domingo passado, eu falei aqui o que nós vimos no primeiro domingo sobre o nome dEle. Mas no domingo passado, nós começamos a falar algumas coisas aqui sobre atributos do seu caráter. Ou falamos alguns atributos do caráter de Jesus. Não todos, claro. Eu não tenho pretensão e nem capacidade para esgotar os atributos de caráter de Jesus. Mas nós falamos dois, pelo menos. Um atributo de caráter dele é a imutabilidade. Ele não muda. Ele não altera. O Deus que não muda. O Deus para o qual não se conjuga verbo. O escritor aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo eternamente. Não é erro de concordância, não é erro de português do João Ferreira, do tradutor da Bíblia para o português, não. É que em se tratando dEle, não se conjuga verbo. Porque Ele não era, Ele é. Ele não será, Ele é. Ele é ontem, Ele é hoje e Ele é amanhã. Sabe por quê? Porque essa questão de tempo é uma dimensão humana. Jesus é atemporal. Ele extrapola o limite do tempo. Ou isso dá uma convicção para nós. E uma segurança de que lá no nosso futuro, por isso que eu disse aqui agora há pouco, que eu espero um 2020 abençoado. Eu espero um 2020 cheio da presença dEle. Eu espero um 2020 muito melhor do que foi 2019. Eu espero um 2020 cheio de bênçãos, cheio do Senhor, cheio do Espírito Santo, com vidas sendo tocadas, com pessoas sendo saradas, com casamentos sendo restauradas, com pessoas se relacionando mais com Ele, com a sua vida material e financeira prosperando, com a sua situação resolvendo. Eu espero. Sabe por quê? Porque 2020 que ainda não chegou para nós, Jesus já está lá. Ele já está lá. Dia 1º de janeiro, que será daqui 2 dias, 3 dias eu acho, não é? 3, quarta-feira. Nós ainda estamos esperando com expectativa 1º de janeiro chegar. Jesus já está no 1º de janeiro. Jesus já está em 31 de dezembro de 2020. Então Ele sabe tudo o que vai acontecer comigo e com você ao longo de 2020. Porque Ele é atemporal. Ele é imutável.
Ele não está dependendo de alguma coisa acontecer para ele, não. Ele jamais é surpreendido. Pensa nisso. Jesus jamais é surpreendido por alguma coisa. O caráter dele é imutabilidade. Eu disse aqui domingo passado que isso nos traz uma certeza de que a gente pode esperar e confiar nele. Porque como confiar num Deus que hoje é de um jeito, amanhã é de outro? Como confiar num Deus que hoje espera alguma coisa de mim e amanhã ele espera outra? Mas Jesus não. Então você pode confiar nele, porque ele não muda a seu respeito. O que ele pensa de você hoje, ele sempre pensou de você. O que ele quer de você hoje, ele sempre quis de você. Os propósitos que Deus tem para você hoje, ele sempre teve para você. Nós é que nos distanciamos e fugimos dele. Ele não. Ele sempre nos quis por perto. Ele sempre nos quis com ele. Ele sempre quis se relacionar conosco. Nós que decidimos enfrentar a vida de peito aberto, muitas vezes sozinho, sozinha, deixando ele de lado e achando que nós somos autossuficientes para fazer tudo e para resolver tudo. Mas ele sempre quis fazer parte da sua vida. E ele não desiste. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Há um texto em Apocalipse capítulo 3, verso 20, que Jesus disse: eu estou à porta e bato. Que porta? Porta do seu coração, a porta da sua vida, a porta da sua casa, onde ele mora. Eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Então nós precisamos abrir a porta. Sabe por quê? Jesus é gentleman. Ele não arromba a porta. Ele não entra na sua casa você querendo ou não querendo. Ele não entra na sua vida você querendo ou não querendo. Não. Irmãos, o Evangelho veio revolucionar essa relação com Deus. O Evangelho veio nos colocar, a mim e a você, uma possibilidade. Eu quero que o Senhor entre na minha vida. Ele diz: então abra a porta que eu entro. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. E se eu entrar, eu vou cear com ele e ele ceará comigo, ou seja, com essa pessoa. Cear significa pôr à mesa, sentar à mesa com ele. Eu e você não levamos ninguém para a mesa da nossa sala se a gente não tiver intimidade com essa pessoa. Portanto, esse cear fala de relacionamento íntimo. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou à porta do seu coração batendo. Eu quero entrar, se você me deixar entrar. Eu quero fazer parte da sua vida, se você me deixar fazer parte da sua vida. Eu quero entrar no teu casamento, se você me deixar entrar no seu casamento. Eu quero resolver as questões que você não consegue resolver por você. Porque às vezes nos falta humildade, irmãos, para compreender que nós não podemos tudo, que nós não sabemos tudo e que nós não temos tudo. Só Ele pode tudo, só Ele sabe tudo e só Ele tem tudo. Porque levar uma vida adiante numa relação superficial com Ele, nos colocando numa posição de autossuficiência e de independência dEle, se tudo o que Ele sempre quis e tudo o que Ele quer entrar na nossa vida. Esse foi o projeto de Deus para mim e para você. Lembra quando Deus fez o homem e a mulher? A Bíblia diz que o Senhor Deus descia na viração do dia, ou seja, ao cair da tarde, e conversava com Adão e conversava com Eva. Está no Gênesis, é Deus dizendo isso através da palavra. E eu disse aqui algum dia, em algum momento, a Bíblia não diz que tipo de conversa que Deus tinha com Adão e Eva, não diz, Marcelo. Mas eu não creio, isso sou eu não creio que a conversa que Deus tinha com Adão e Eva naquela viração de dia ou no fim da tarde era sobre algo muito complexo, sobre os átomos, sobre a biosfera, sobre as galáxias, o universo, sobre a física quântica. Não, eu não creio, não. Eu creio que a conversa que Deus tinha com Adão e Eva era sobre eles. Adão e Eva, era Deus perguntando: e aí? Como é que foi seu dia hoje? Me fala sobre você. Fala
fala para mim sobre você, como se ele não soubesse. Mas a Bíblia diz que ele descia no final de cada dia para conversar, para dizer para mim e para você, que o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, quer se relacionar comigo e com você. É isso que Deus quer. É isso que Deus espera. Não mudou. O Deus do jardim do Éden é o mesmo que está aqui hoje, nesta noite. Amém? Então nós falamos sobre essa imutabilidade do caráter de Jesus. E falamos sobre um outro aspecto do caráter de Jesus. Além da imutabilidade, nós falamos da suficiência dele. Jesus é o Deus suficiente. Ele se basta. Ele se basta. Não é necessário nada mais além de Jesus. Domingo passado eu disse para os irmãos que Ele é suficiente provedor. Ele que provê todas as coisas. Ele é suficiente para nos legar vida. Ele quem nos dá vida. Ele é suficiente em nos dar alegria para viver. Ele é suficiente em nos dar a paz. A Bíblia diz, uma paz que o mundo não pode dar. Às vezes tem guerra lá fora e Ele te dá uma paz no seu coração. Ele é suficiente na sua casa. Ele é suficiente na sua vida. Porque a obra que Ele fez no Calvário foi suficiente. Pregamos sobre isso domingo passado. Quando Jesus fala lá na cruz do Calvário, a última, penúltima palavra na verdade, quando Ele diz com os braços estendidos, Pai, está consumado. E aí a frase final é, em tuas mãos entrego o meu espírito. Mas essa expressão, está consumado, onde o autor, ao registrar, ele registra no texto original, na língua grega. No grego significa tetelestai. Tetelestai. Está concluído. Terminou. Acabou. Essa expressão significa que não há um após. Não tem mais nada que precise ser feito por mim e por você e por ninguém. Quando Jesus na cruz diz, está consumado, tetelestai, Ele está dizendo, não tem mais nada que precisa ser feito. Eu fiz tudo, eu terminei, eu concluí, eu consumei a obra que o Pai me deu para fazer. Está tudo feito. Então Ele é suficiente Salvador. Ninguém precisa fazer mais nada. Eu não preciso, você não precisa fazer mais nada para que o Senhor te alcance. Basta que você abra a porta do coração e deixe Ele entrar. Porque o que precisava ser feito, Ele fez cabalmente. Jesus, o Deus suficiente. Se nós falamos nesses dias, irmãos, ou se nós falamos em alguns momentos aí um pouco sobre os atributos dEle, um pouco sobre os nomes dEle, queria nessa noite pensar com os irmãos nesses alguns minutos que nos restam. Nós pudéssemos conhecê-lo agora a partir da sua obra e dos resultados da sua obra. Nós o conhecemos através do seu nome, Carol. Nós o conhecemos através dos seus atributos de caráter. E essa noite eu quero pensar com os irmãos um pouquinho, para que nós pudéssemos conhecê-lo melhor. Essa é a proposta dessas mensagens nas últimas 3 semanas. Que a gente não pudesse ter um conhecimento tão raso de Jesus, que a gente pudesse ter algum conhecimento dele, da grandeza de que Ele é. Que nós pudéssemos conhecê-lo um pouquinho através das suas obras e o resultado que elas produziram, o que ela produziu. Irmãos, às vezes eu fico pensando, e eu converso com algumas pessoas, e as pessoas me perguntam assim, mas afinal de contas, o que Jesus veio fazer aqui? O que Jesus veio fazer aqui? Tem umas que falam, nesse mundão perdido. Ah, claro, a gente conhece a história.
Todos nós conhecemos a história. O Brasil é um país cristão, nós nascemos em lares cristãos, grande maioria de nós que aqui estamos, então nós conhecemos a história, as crianças conhecem a história. Jesus nasceu de uma virgem, por obra e concepção do Espírito Santo, sendo Deus, diz a Bíblia, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se tomando a forma de homem, a forma de servo. Sim, mas qual a consequência prática? Qual a consequência real? Qual a consequência objetiva de Jesus ter vindo para cá e realizado essa obra? É disso que se trata, ao fim e ao cabo. É isso que importa, não é, irmãos? É isso que importa. Senão nós começamos a ter uma relação mitológica com Jesus. Jesus é um mito, é lendário, é uma lenda. Eu ando com Jesus pendurado no meu pescoço. Eu ando com Jesus num quadro lá em cima do meu quarto. Jesus pintado no teto da Sistina, da Capela Sistina, lindo por sinal, a obra de Michelangelo, e tantas outras coisas. Caravaggio pinta quadros lindos sobre Jesus, mas é disso que se trata. É isso que se trata, é sobre isso que nós estamos falando. A obra de Jesus se resume num quadro, por mais lindo que seja, por mais importante que seja o artista. O que Jesus veio fazer aqui? Que tipo de obra que ele veio realizar? E o que isso importa a mim e importa a você? Por que nós estamos aqui hoje? Por que há mais de 2000 anos o mundo tem sido impactado com o nome deste homem? Por que será que tantos nomes entraram para a história e se perderam ao longo do tempo? Mas Jesus não. Se você der um Google, é o nome mais procurado na internet. Dá um Google para você ver. 2000 anos, mais de 2000 anos se passaram, e nós estamos aqui hoje num domingo à noite, 8h28, no final de ano, falando sobre ele. E nesse mesmo momento, milhares e milhares e milhares de igrejas no Brasil. Ao longo deste dia, milhões e milhões de igrejas no mundo e pessoas falaram sobre ele, Jesus. Que tipo de obra ele fez que faz com que a gente esteja aqui parado falando sobre ele? Porque é isso que nós fazemos aqui, nesse altar, nesse púlpito. Não se fala de política, de economia, de futebol, de notícia, de outra coisa. Aqui não. Aqui a gente fala de Jesus. E por quê? Porque ele fez algo que impactou a minha vida. E ele fez algo que certamente impactou muito e muitas vidas que estão aqui nesta noite. Então nós precisamos conhecê-lo através da sua obra. De quem se trata através da sua obra. Porque senão nós nos tornamos místicos. Porque senão nós nos tornamos apenas religiosos. Cumpridores de regras que nos foi passado pelos nossos pais, que receberam dos nossos avós, que receberam dos nossos bisavós. Os nossos ancestrais faziam, e eu estou fazendo também, mas eu não sei porquê. Jesus é muito maior do que isso. Jesus é muito maior do que a religião. Eu disse aqui um dia desses, Jesus não é católico, Jesus não é evangélico, Jesus não é protestante, Jesus não é espírita, Jesus não é budista, Jesus não é muçulmano, Jesus é Deus. Ele é Deus. Religião é coisa humana. Eu preciso me apegar, você precisa se apegar. Religião vem do latim religare, ou seja, ligando de novo com Deus. Mas a religião não resolve o problema de ninguém, ao contrário. Nós nos tornamos religiosos, nós nos tornamos cumpridores de dogmas, de costumes que a gente não entende para que tem. E diz, eu vou fazer. Uns dizem, eu não vou fazer. Mas Jesus está acima, mas muito acima dessa religiosidade
barata. E algumas não é tão barata, algumas são caras, vendem caro por aí. Alguns estão vendendo Jesus muito caro. E Jesus não se vende, ele se deu, ele se doou. Alguns estão usando os altares para comercializar Jesus como se fosse um produto. E os pastores se tornam vendedores, junto com os padres e com os líderes religiosos. O povo se torna consumidores e Jesus se torna um produto. E ele é Deus, ele não é produto. Afinal de contas, no que a obra de Jesus pode impactar a sua vida e pode impactar a minha vida? É disso que se trata. É por isso que nós estamos aqui. E Jesus vai fazer aqui então, como obra. Eu começo dizendo para os irmãos que ele veio nos revelar Deus como Pai. Ah, mas isso eu sabia. Eu garanto para você que você não sabia. Nós achamos que sabemos, mas isso é muito mais profundo do que eu e você pensa. O fato dele nos revelar Deus como Pai, ele nos coloca de novo no centro de um relacionamento que havia perdido, que havia se rompido. Entre os últimos textos do Velho Testamento, do profeta Malaquias, e os primeiros versículos do livro de Mateus, no Novo Testamento, 4 séculos se passaram, 400 anos entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E a Bíblia diz que nesse período de 4 séculos, a voz de Deus se calou. O mundo não tinha mais ouvido falar de Deus. Deus não se revelava mais. Deus não falava mais através dos profetas e nem através de ninguém. A Bíblia diz que o mundo se estabeleceu no caos. Casavam-se, davam-se em casamento e iam vivendo a vida, uma vida sem sentido. Até que aparece um homem estranho às margens do Rio Jordão, pertinho de Jerusalém. Diz a Bíblia que ele se alimentava de mel silvestre, comia frutas, enrolado com cinto de pele de camelo na cintura, e ele pregava uma mensagem dura e dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele dizia: eu vim preparar o caminho para aquele que vem depois de mim, e eu não sou digno de desatar as sandálias dos pés deste que vem depois de mim. Eu batizo com água, mas ele batizará com fogo. Estou falando de João Batista. Deus começa a se revelar de novo ao mundo. Então Jesus veio para nos revelar Deus como Pai, para uma geração e para uma humanidade perdida, desconectada de Deus. O fato dele nos revelar Deus como Pai, no próprio texto que nós lemos, de João 14, verso 9, ele vai dizer para Filipe: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Em João 10 e 30 ele diz: eu e o Pai somos um. Eu estou nele e ele está em mim. O fato de Jesus nos revelar Deus como Pai, ou esta paternidade, nos traz algumas coisas. E é aqui que eu quero que você entenda, é aqui que eu quero que você saiba, que o fato de ter Deus como teu Pai, como o meu Pai, nós recebemos algumas coisas. Primeira coisa, nós recebemos identidade. Nós recebemos uma identidade de Deus, que antes nós não tínhamos. Ah, mas nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Sim, mas nós nos desconectamos dele. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. E nos nossos pecados, nós nos isolamos de Deus. Mas através de Jesus, ele veio de novo trazer para nós essa identidade que vem da paternidade de Deus. 1 Pedro 1,3, o apóstolo vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo. Presta atenção. Gerar de novo significa nascer de novo. É disso que Jesus veio tratar. Há um texto na Bíblia, em João 3, que ele está falando sobre isso. Aí chega um homem chamado Nicodemos, importante religioso, um dos componentes do sinédrio judaico.
um doutor da lei, uma autoridade eclesiástica importantíssima em Jerusalém. Ele procura Jesus de noite para que ninguém o visse, falando com Jesus, que era um rabino marginal, era um rabino dos pobres. Nicodemos era um rabino da elite judaica, mas ele está intrigado com algumas coisas que Jesus está falando. E ele procura Nicodemos procura Jesus de noite, Silas, e diz para ele: mestre, rabi. Ele chama Jesus de rabi, de mestre. E Jesus tem uma conversa com ele muito franca, muito aberta. E chega um determinado momento da conversa que Jesus fala para ele: Nicodemos, quer saber? Necessário te é nascer de novo. Você precisa ser gerado de novo, para que você receba uma identidade de Deus, Nicodemos. E Nicodemos, não sabendo do que se trata aquilo, diz: Senhor, como é que eu posso, eu da minha idade, voltar ao ventre da minha mãe? Jesus diz para ele: não é disso que eu estou dizendo, Nicodemos. Não é da carne e do sangue que você precisa nascer. Você precisa nascer de novo do Espírito. Do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo entra dentro de mim, e ele entra dentro de você, ele faz uma obra que é uma das doutrinas basilares do cristianismo, e que ninguém fala sobre isso, ou poucas pessoas falam, que é a regeneração, ou seja, ser gerado de novo, agora com um DNA, com a digital, com a íris do olho, marcada por Deus. Quando Jesus entra na nossa vida, o Espírito Santo faz uma obra de regeneração, e nós somos gerados de novo, e nós recebemos uma identidade do Senhor, uma identidade de Deus. Não importa se você tem 15 anos, 20, 30, 50, 70, 80, 90, 100, não importa. Em qualquer momento da sua vida, quando você entra em contato com esse Jesus, e não com essa religiosidade, e você diz: eu quero nascer de novo, ele diz: você vai nascer de novo então do Espírito, e você vai receber a minha identidade. Então Jesus veio nos trazer paternidade, e a paternidade nos dá identidade, porque o Senhor nos gera de novo. E aí Paulo escreve sobre isso. Ele diz: aqueles que são gerados de novo. Ele vai dizer: aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que traía não trai mais, aquele que mentia não mente mais, a mulher que traía o esposo não vai trair mais, porque ela foi gerada de novo. O esposo que traía a esposa não vai trair mais, porque ele foi gerado de novo. O casamento que estava cada um para um lado, agora vai olhar para a mesma direção, porque eles foram gerados de novo. O patrão, que era um patrão mau, que era um patrão perverso, ele vai ser um patrão humano, porque ele foi gerado de novo. O empregado, que era um mau empregado, que roubava tempo do patrão, que lesava o patrão, ele não vai fazer isso mais, porque ele foi gerado de novo. Entende o que a geração de novo veio fazer? O que o Senhor nos faz quando Ele nos gera de novo? Então nós recebemos uma identidade dele. Quando o Senhor Jesus veio nos trazer paternidade, além de identidade, Ele nos trouxe proximidade, aproximou-nos de Deus de novo. Há um texto em Efésios capítulo 2 e 13, o apóstolo Paulo vai dizer: mas agora, vós que estáveis longe, antes a gente estava longe, nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa suficiência, autossuficiência, independência, arrogância, achando que a gente faz e acontece, que Deus não precisa, eu não preciso de Deus. Paulo está dizendo: vós que antes estáveis longe, agora, através do sangue de Jesus, chegastes perto. Então Jesus veio nos trazer proximidade, entende? A obra que Jesus veio realizar, identidade e proximidade. Ele nos aproxima de Deus. Tem um texto na Bíblia que diz: tendo pois ousadia para entrar no santuário de Deus, pelo sangue de Jesus. Isso faz toda a diferença. Antes nós não tínhamos esse canal desobstruído. Antes as pessoas falavam com Deus através de intermediários. As pessoas, para falar com Deus, precisavam de ter representantes no meio, 1, 2, 3 ou 4. Acabou.
Agora é você e Deus, aonde você estiver. Antes, para falar com Deus, as pessoas tinham que entrar no lugar chamado Santo dos Santos, onde só entrava o sacerdote, o sumo sacerdote, e ele, sumo sacerdote, intermediava a relação entre o povo e Deus. Jesus veio e disse: acabou, não tem mais mediador, homem nenhum entre Deus e você. Jesus Cristo é o nosso mediador. Então, onde você estiver, em qualquer momento da sua vida, em qualquer fase da sua vida, em qualquer situação que você estiver passando, é você e Ele. Não precisa correr para ninguém. Fale com Ele, porque diz a Bíblia que Ele está com os ouvidos inclinados a te ouvir, a nos ouvir. Ele trouxe proximidade. Se você estiver em qualquer situação e disser Jesus, Ele vai dizer: ei, estou aqui, estou dentro de você, pode falar. Fala que eu te escuto. E Ele te ouve, e Ele me ouve. Então o Senhor veio nos trazer essa proximidade. Mas não é só isso. Ele nos traz identidade, Ele nos traz proximidade, mas Ele também veio nos trazer intimidade. Ai, eu acho lindo isso. Porque o texto que mais revela para mim que Jesus veio nos trazer intimidade é na oração do Pai Nosso, que nós oramos. Todos nós oramos. Jesus veio nos trazer uma intimidade com o Pai tão profunda, gente. Na oração do Pai Nosso, que a gente pensa pouco sobre isso. Lembra da oração? Pai Nosso. Ele inclui os discípulos. Ele não diz Pai meu, Ele diz Pai Nosso. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoe as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória e a honra para sempre. Amém. Por que essa oração traz intimidade? Eu vou explicar para você. Porque antes de Jesus inaugurar esse modelo de oração, que Jesus nos ensina e diz assim: vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Percebe? Ele trata o Pai na segunda pessoa. Ele diz: venha o teu reino, o reino dele, o reino do Senhor. Para nós isso é comum hoje, mas na época de Jesus, irmãos, isso foi uma revolução. Isso foi uma revolução muito grande. Sabe por quê? Porque os judeus não falavam com Deus na segunda pessoa. Os judeus, que eram os donos da escrita sagrada, os judeus que receberam a mensagem da Bíblia hebraica do Velho Testamento e da Torá, que nós usamos hoje. Por isso que nós somos cristãos de origem judaica. Todos os cristãos são chamados cristãos de origem judaica, porque nós trabalhamos com a Bíblia, o Velho Testamento é a Bíblia hebraica, é exatamente a Bíblia que os judeus usam. Há mais de 5.000 anos está sendo lido esse livro. Os judeus, quando falavam com Deus, eles não falavam com Deus como Jesus ensina: teu é o reino dele. Eles falavam com Deus na terceira pessoa. Eles não diziam ele, ou melhor, eles diziam sempre ele. Eles não diziam você, tu, o Senhor. Quando eles iam falar com Deus, eles diziam ele. Tanto que quando eles estavam escrevendo o texto sagrado, os escribas, e chegavam na cópia para poder multiplicar as cópias do texto sagrado, eles chegavam no nome de Deus, eles paravam, lavavam as mãos, tomavam banho, botavam uma roupa branca e escreviam o nome de Jesus, de Deus Jeová. Porque eles não escreviam de qualquer maneira e não se referiam a Deus na segunda pessoa, eles se referiam ele. Jesus vem e chama meu, teu. Percebe a diferença? Eles diziam ele, o Senhor. Jesus diz o meu Senhor. Ele, o Pai. Jesus diz o nosso Pai, o meu Pai, o teu Pai. A vontade
dele. Queridos, isso veio trazer uma intimidade com Deus que nós não conhecíamos antes. Isso foi um escândalo para a religiosidade da época. Jesus orando desse jeito. Que falta de reverência, que falta de temor, se referindo a Deus como tu, como você, como o Senhor, quando deveria se referir Ele. Mas Jesus veio trazer Deus para perto de nós. Ele veio nos trazer intimidade. É isso que Jesus veio fazer. E nos ensinou oração, que é a oração mais linda. Jesus trouxe identidade, proximidade, intimidade, mas Ele também trouxe pertencimento. Ele veio nos trazer pertencimento. Há um texto na Bíblia da carta de João, na primeira carta, 4 verso 6, João está dizendo: porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus. Antes a gente não podia dizer, antes a gente não tinha esse senso de pertencimento. Aonde você estiver, em qualquer lugar desse planeta ou fora dele, você vai saber que você pertence a Ele. Tem alguém que você vai encontrar, que vai comungar com você, que vai celebrar com você. Pertencimento. Essa é a obra que Jesus veio nos trazer. Essa é a obra que Jesus revela. Jesus veio nos reintroduzir no caminho. Eu já vou terminar. Jesus veio nos revelar Deus como Pai, mas Ele também veio nos reintroduzir no caminho. Antes perdidos, agora nós achamos. Antes sem perspectiva nenhuma, agora nós temos um propósito. Antes não sabíamos a direção, agora nós sabemos para onde nós estamos indo. Jesus veio nos colocar de novo neste caminho. É isso que Ele diz em João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho. Jesus não é um caminho, Ele é o caminho. Não existe caminho fora dele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Note o texto. Ele não diz: e ninguém vai ao Pai. Ele diz: e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Passa por Jesus. Então Ele vem reintroduzir na minha e na sua vida um propósito de novo. O homem sem Deus, o homem sem Jesus, falta um propósito. Homem no sentido de ser humano, homem e mulher, falta um propósito. Eu disse aqui um dia desses, nós realizamos muitas coisas na vida, enquanto nós passamos aqui nesse tempo de vida que é tão fugaz. Deus nos permite realizar tantas coisas, conquistar tantas outras. Isso nos traz alegria, nos traz satisfação. Mas realização plena e realização completa é só quando nós encontramos o propósito de Deus no caminho, na jornada. As pessoas passam uma vida querendo se realizar profissionalmente e conseguem. Isso é muito bom e traz uma alegria muito grande. Mas aí passa um pouquinho de tempo, aquela realização já foi embora. Parece que está faltando alguma coisa ainda. As pessoas passam a vida querendo fazer e juntar riqueza, condição de vida financeira boa, fazer a viagem dos sonhos, e isso é muito bom, não tem nada de errado. Só que depois que faz a viagem dos sonhos, falta alguma coisa ainda. As pessoas percebem que achava que era aquilo que iria suprir, mas não é. Porque dentro do meu peito, dentro do seu peito, tem um buraco. E esse buraco é o número do Senhor. Só Ele para tapar e preencher. Quando nós encontramos Ele, nós encontramos o propósito. De novo, eu não estou falando de religião, eu não estou falando de igreja, da nossa igreja, nem de igreja nenhuma. Eu estou falando de Jesus. Quando nós encontramos Jesus, quando Ele se torna real na nossa vida, Ele preenche esse espaço que falta. Não é dinheiro, não são bens, não é fama, porque se não fosse assim, aqueles que têm muito dinheiro não pularia do 15º andar dos prédios,
se o dinheiro resolvesse. Se a fama resolvesse, os famosos não teriam depressão, crise de ansiedade, não tirariam a vida com as próprias mãos. Se bens materiais resolvessem, aqueles que possuem bens materiais não enfrentavam crises existencial. Porque não se trata disso. Se trata de preencher o buraco que está na sua alma e na minha alma. Nós somos feitos por Deus para recebermos dele essa fagulha, esse preenchimento dele. É isso que Jesus veio fazer, nos reintroduzir no propósito de novo. Não é bobagem, não é fanatismo, não se trata de loucura. Isso é bobagem. Não é não. Não é não. Não dá para levar uma vida sem ele. Jesus veio nos revelar Deus, Jesus veio nos reintroduzir, mas Jesus veio também para nos ajudar a aliviar esse peso excedente que a vida nos impõe. A vida nos impõe um peso excedente muitas vezes. A vida se torna pesada, difícil da gente caminhar. Não é esse o propósito dele para mim e para você. Acredite em mim, não é. Não é, eu já experimentei esse peso. Mas um dia eu decidi que esse peso não era mais para mim. Porque quando eu comecei a compreender um pouquinho de quem é Jesus, eu li o Isaías, o profeta Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías está profetizando sobre o Messias. Ele está profetizando sobre Jesus. Ele diz lá: porque ele levou as nossas dores sobre si. Pensa, Jesus levou as minhas dores sobre ele. E ele vai dizer no versículo 5, o próprio Isaías: e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso quer dizer que o fato de eu não poder ter paz, pelos meus erros, pelos meus pecados, pelas minhas precipitações, pelas minhas falhas, pelas minhas decisões erradas, que às vezes nos tira a paz, e esta consequência de coisas que fazemos, que culmina com a falta de paz na nossa vida, o Isaías está dizendo: este castigo, esses erros, essas coisas que você fez, o castigo que nos traz a paz está sobre ele. Então ele tomou sobre si, ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, as nossas dores. E a Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então não tem porquê viver uma vida pesada, com peso extra, com uma carga muito além daquela que nós somos capazes de suportar, porque foi ele, o próprio Jesus, que disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então por que eu e você temos que carregar um peso de 500 quilos nas costas e nos conformar e dizer: não, é isso mesmo, é isso mesmo? Não, Jesus está dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O apóstolo Pedro, me ocorre aqui, ele escreve a carta primeira dele, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: lançai sobre ele quem? Jesus. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançai é um ato, é um gesto, é uma atitude. Ele está dizendo: lançai, é imperativo, lance, não fique com você, tire de você e jogue para ele. Fica de pé, vou terminar esse culto nesta noite. Nós vamos terminar. Eu quis te apresentar um Jesus nesses 3 domingos que talvez você não conhecesse.
E aí quando você for celebrar o Natal agora, no dia 25 de dezembro do ano que vem, você vai se lembrar desses domingos em que passamos aqui. Você vai saber por que ele é chamado de Jesus Cristo Emanuel. Você conheceu alguns atributos de caráter dele, como imutabilidade e suficiência. E você o conheceu um pouco melhor hoje, através da sua obra. Então o que Jesus veio fazer aqui? Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu e você. Mas o que se havia perdido? O nosso relacionamento com Deus havia se perdido. A nossa intimidade com Deus havia se perdido. O nosso tempo com Deus havia se perdido. O nosso canal de comunicação com Deus havia se perdido. Não tinha mais o direito de chegarmos diante do Senhor e dizer: Pai. Não tinha mais. Jesus veio nos trazer de volta o direito de dizer: Pai. Oh Pai, eu estou aqui nas noites difíceis, onde só o travesseiro às vezes é a sua companhia. Saiba que você tem um Pai, e Jesus veio nos apresentar. Está com você. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Ele disse: eu estarei convosco para sempre. Para sempre. A obra de Jesus veio revelar para mim e para você: nós não precisamos andar com esse fardo nas costas que muitas vezes nos é imposto. Fardo da religiosidade, da tradição, o peso dos costumes. Tetelestai, está consumado, acabou. Ele terminou a obra. Basta. Não precisamos fazer nada para ajudá-lo nesse propósito. Já está feito. Ele veio nos resgatar para uma nova vida com Ele. A Bíblia diz: Ele veio nos dar vida, e vida com abundância. Não é uma sobrevida. Não é uma vida medíocre, mais ou menos, meia boca. Não é uma vida mais ou menos. Não é uma vida a poder de ansiolíticos. Não. Ei, me ouça. Não. Embora Deus está na ciência e usa os médicos e usa a medicina para poder abençoar e tocar vidas, Ele quem fez. É Ele quem capacitou. Mas Ele não veio para gerar em mim e você uma dependência de ansiolíticos, de antidepressivos. Não. Nós podemos passar por momentos de dificuldades. Eu e você podemos, faz parte da vida. Isso chama vida. Mas depender, viver uma vida inteira tomando remédio tarja preta, tomando remédios, se não, eu e você não consegue dormir um minuto na noite. Não. Eu não creio que Jesus, que é suficiente na minha vida, permitiria que eu vivesse uma vida inteira dependendo disso. De novo, eu sei que nós passamos momentos difíceis e às vezes nós precisamos de um socorro, e graças a Deus pelos médicos, graças a Deus pelos ansiolíticos, graças a Deus pelos antidepressivos, graças a Deus pela medicina. Mas é sazonal, tem que ser pontual, porque a nossa dependência está nele, vem dele, por ele e para ele. Eu creio assim. É isso que eu aprendo na Bíblia. Eu dependo dele. Eu preciso depender dele. Senhor, eu preciso dormir. O Senhor fez a noite para eu dormir. Se eu não estou dormindo, Deus, tome esse fardo, tome esse peso, lança sobre ele. Tira da sua frente, ou tira das suas costas. Diga para ele: Senhor, eu vi que o Senhor traz um jugo suave, um fardo leve. Eu quero esse fardo na minha vida hoje. Ei, hoje Ele vai tirar, porque Ele é Deus. Eu estou pregando aqui o que eu creio, o que eu vivo, e eu sei que Ele faz, porque Ele é Deus. Eu e você precisamos dEle. A humanidade precisa dEle, o Brasil precisa dEle, as nossas autoridades precisam mais de Jesus. Em todas as esferas de governo,
precisa mais de Jesus. Os profissionais de todas as áreas precisam mais de Jesus. O povo precisa de Jesus. Porque quando Jesus entra, a proposta de vida dele é completamente diferente dessa que nós estamos vendo. Não se trata de ter, se trata de ser nele. É diferente. Eu quero orar por você. Que o Senhor se revele na sua vida. Que você possa nessa noite entrar em contato ainda mais, ou de uma forma mais profunda, com esse Jesus que se revela através da sua obra, através do seu nome e através do seu caráter. Feche os seus olhos. Eu vou orar por você nessa noite. Louve o Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio